Olá, pessoal, boa noite. Como estão todos? Eu espero que todos estejam muito bem, graças a Deus. Hoje o vídeo vai ser sobre uma parábola. Já tem dias, né? Meses, eu acho, que eu não venho aqui falar sobre nenhuma parábola. Uma parábola sempre é muito importante. E hoje eu escutei um texto muito interessante falando sobre fé, falando sobre transbordo, falando sobre obrigação, né? Então, eu vim olhar aqui nos meus apontamentos, nas minhas anotações e percebi que tinha uma parábola muito interessante que fica em Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 10. E ela fala sobre aviso quanto aos escândalos. Esta mesma parábola, ela também está contida lá em Mateus, capítulo 18, versículo de 6 a 7 e Marcos 9, 42. Retomando aqui, a parábola, como vocês já devem ter visto aí nas anteriores, ela fala sobre um ensinamento que foi passado por Jesus. E ela traz uma mensagem, um significado que nem todos conseguem compreender. Ah, mas como assim, Gabi? Quer dizer que algumas pessoas não conseguem entender a mensagem? É porque elas não querem? É porque elas são burras? Ou porque elas não têm entendimento, não têm espiritualidade para poder entender? Na verdade, de acordo com o que o próprio Jesus Cristo falou, a mensagem das parábolas é para os filhos, é para os herdeiros, é para aqueles que têm o espírito mais, vamos dizer assim, mais sensível e conseguem compreender de uma forma mais realista realmente do que é a mensagem do reino de Deus. E esse negócio de dizer que um é burro, que não compreende, porque isso e aquilo, é só a falta mesmo do Espírito Santo. A falta de buscar Deus para compreender que Ele está nessas palavras transportadas aqui, né, através da Bíblia, para que nós possamos entender. E não só entender, passar adiante, fazer com que o outro compreenda. E devemos ser humildes para poder ler a mensagem e passar adiante, porque ela não tem que ficar parada, ela não pode ficar parada. Ela precisa ser transbordada na vida de outros, na vida do próximo. E para isso estamos aqui. Eu vou ler a parábola e a gente vai compreendendo no decorrer, certo? Depois a gente faz uma explanação melhor e se por acaso se alguém tiver alguma dúvida, tiver vontade de comentar e quiser compreender mais, porque eu também não entendo tudo. Muitas das vezes eu estou lendo aqui a parábola e fico me perguntando, mas por que isso? Como foi que isso aconteceu? Será que isso está certo? Será que isso está errado? Então eu faço questionamentos e muitos desses questionamentos eu vou estudar para poder compreender, né? É algo que a gente deve fazer, a gente não deve ficar naquela dúvida. Vamos estudar, vamos ver como os estudiosos, como os que são mais aprofundados na palavra de Deus têm a nos dizer. Porque a gente está aqui para aprender. E todos os dias a gente aprende, todos os dias. Então vamos lá. Aviso quanto aos escândalos.
Eu estou lendo aqui a minha Bíblia, né? A King James atualizada. E ela diz: Então Jesus declarou aos seus discípulos: É inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. Mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que induzir um destes pequeninos a pecar. Nessa primeira passagem, né, do versículo capítulo 17, de 1 a 3, ele diz que não é necessário que você culpe o outro pela falta de fé. Não deve ser feito isso, né? Mas é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. Porque a fé nada mais é do que você acreditar e colocar em prática. Como diz a palavra, a fé, se ela não for praticada, de nada valerá, né? Ela é morta. A fé, ela tem que ser usada, ela tem que ser colocada em prática, ela tem que ser vivida. Então, por que ele está dizendo isso? Porque quando nós não professamos a nossa fé, quando nós não acreditamos e não colocamos ela em prática, né? Aí a pessoa vai acabar praticando escândalos. E que escândalos são esses? Ela vai começar a sair gritando, louca, desesperada. Escândalos é uma palavra, né? A palavra escândalo é quando ela sai do padrão, vamos dizer assim, normal, do que a grande maioria faz, começa a agir de forma escandalosa, estupefata, exagerada, né? Não é que você precise gritar desesperado que a fé, que é isso, que Jesus, que é aquilo. Você não precisa gritar desesperado, mas que você passe adiante a palavra, que você professe a sua fé, que você pratique a sua fé. E ele diz, né? Seria melhor que essa pessoa que está lá fazendo escândalo fosse atirada ao mar com uma pedra amarrada ao pescoço. Porque senão nós estaremos induzindo as pessoas a acreditarem em algo de forma até forçosa. Você tem que acreditar em Jesus, você precisa acreditar em Jesus. E fazer um escândalo não é de bom tom e nem foi o exemplo que Jesus nos deu. Jesus foi um cordeiro que mantinha a sua paz, a sua tranquilidade, a sua maneira tranquila de passar a palavra de Deus adiante. E praticando. Continuando. Ele fala repreender e perdoar os irmãos. Versículo 3 agora. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo, arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Olha aqui como é importante. Aquela pergunta que fizeram, né? Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E aí Jesus falou, até 7 vezes, 70 vezes, né? Porque é assim que a gente tem que fazer. Continuando. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé.
E aí a gente volta naquele versículo 2 que fala, né? Que não devemos escutar os escandalosos, porque a nossa fé, ela deve ser praticada na paz, na tranquilidade. Vocês já ouviram dizer que quando a gente força demais a barra, o acontecimento, aquilo que tem que acontecer, demora mais para acontecer? Quando você força demais, por exemplo, uma pessoa você quer que a pessoa goste de você ou faça algo por você, você força. O que é que acontece? A pessoa se afasta e se afasta. Então aqui a gente pode usar essa analogia. Exageradamente, ninguém vai gostar, ninguém vai querer, ninguém vai gostar de fazer. E aí é que ele diz, quando eles falam, Senhor, aumenta a nossa fé, ela é frágil, ela é muito frágil. E para que a gente não caia nesses burburinhos, nesses escândalos, nesses exageros, nós devemos fincar a nossa fé numa pedra firme, numa rocha firme. E aí, o Senhor os encorajou. Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, a ela, e ela vos obedecerá. Quando a nossa fé ela é falha, aí você pode dizer, mas a minha fé, eu tenho fé que vai acontecer, eu oro, eu rezo, eu peço a Deus, eu tenho fé, vai acontecer. Mas isso muitas vezes é da boca para fora. A gente tem que fazer uma renovação de energias, né? A nossa fé, ela se encontra dentro de nós. O Espírito Santo é quem governa isso dentro de nós. Esse pensamento, esse sentimento, ele está aqui. Porém, a força com que a gente vai produzir isso, fazer realizar, aí sim é que condiz aqui com esse comentário, né? Com essa explanação de Jesus sobre a amoreira transplantar-se lá de onde ela está para dentro do mar, de acordo com a nossa fé. E outra coisa interessante, quando nós fazemos algo de forma obrigacional, né, ou você está obrigado a fazer isso, muitas das vezes não acontece, né? Porque quando é obrigado, né, quando você faz algo que é imposto, parece que a pessoa não quer fazer, é você trazer a pessoa para trás, você não faz a pessoa ir adiante. Então, quando é extra-obrigacional, ou seja, fora da obrigação, a pessoa se sente com mais vontade de fazer, com mais desejo, com mais necessidade de fazer. E é nisso que Jesus faz essa alusão, né, essa analogia com esse comentário. Porque quando a gente faz algo obrigacional, a gente está cumprindo como se fosse uma lei. Olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Estou cumprindo uma lei. Mas quando é extra-obrigacional, é uma graça, é uma bênção, é uma dádiva. É algo que a gente faz com prazer, com gosto. E é isso que Deus quer, que Jesus quer, que o Espírito Santo quer. Que nós façamos de bom grado, de coração aberto, certo? A nossa fé, ela funciona melhor e ela é mais eficaz quando ela age dessa forma. De forma gratuita, de forma, uma graça vindo, sendo derramada e sendo liberada de forma gratuita, como uma graça, como uma bênção, uma dádiva, né? E a gente deve sempre usar a mansidão, a humildade como combustível para que essa fé seja
profetizada. Passe adiante. Vamos continuar aqui. Ele deu uma história aqui, ele contou uma história para poder narrar essa parte da amoreira transplantada da terra para o mar, né? Qual de vós, tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará? Podes vir agora mesmo? Reclina-te junto à mesa para cear? Será que é assim que a gente faz? Ao contrário, conforme o costume, direis a ele: prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem e serve-me enquanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. É desse jeito que é feito. Ah, mas eu não entendi. Qual é a analogia? Porque quando a gente faz algo, né, que é esperado, é como a fé da lei. Olha, você vai ter que fazer assim, 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 assim. Mas quando é a fé da graça, então você faz de formas diferentes. Você sobe e desce por onde você deveria descer e subir. Você vai de uma esquerda para a direita, de uma esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, mas você cumpre. Você faz diferente, você inova, você pratica sem esperar por paradigmas, por construções, por formas. Você faz acontecer. E essa é a graça, é a luz que ilumina a fé, certo? Continuando. Porventura, deverá agradecer ao escravo porque este fez o que lhe havia mandado? Ah, muito obrigada por você ter feito a minha comida, por ter trazido a minha bebida, por ter colocado a mesa para mim. É assim que a gente fala? Muitas vezes a gente fala, né? Porque a pessoa fez aquilo que era esperado. Mas, assim igualmente a vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. E aqui termina essa parábola de uma forma inusitada. Porque muitas das vezes a gente não quer entender o que está sendo dito. É por isso que a parábola ela é tão, às vezes, complicada de se compreender, né? Então, assim, é um emaranhado de palavras que se você não lê 2, 3, 4, 5 vezes e depois repete, você não consegue compreender a mensagem. Mas a mensagem que ele quer dizer aqui, quando o título foi Aviso quanto aos escândalos, não faça estardalhaços, exageros e escândalos para fazer a sua fé ser profetizada. Porém, usa da tua sabedoria, da tua humildade, da tua tranquilidade para botar pressão e fazer com que essa fé seja realizada. Mas tenha cuidado, porque muitas vezes alguns que são um pouco, vamos dizer assim, pequenos, mas não em altitudes, né? Mas pequenos na compreensão, no entender, né, de coração, não fiquem se sentindo pressionados, como a palavra própria já diz, né? Coloque pressão na fé, mas saiba colocar essa pressão para que o outro possa compreender. E assim a gente possa transbordar, colocar adiante a palavra de Deus. E sempre sabendo que quando ao final ele diz, quando nós fazemos tudo aquilo que é esperado de nós, você ainda fica pensando, eu vou agradecer àquela pessoa que fez tudo que ela fez por mim. Obrigada por você ter feito tudo aquilo. Mas ele só cumpriu o seu dever. E não é isso que Deus quer de nós. Só cumprir o dever? Eu tinha que fazer isso e fiz? Não, você tem que ir adiante. Você tem que transbordar. Você tem que passar daquela etapa. Você tem que fazer uma entrega maior. Mas não de forma escandalosa, de forma estupefata, de forma fazendo um escândalo, não. Você vai fazer tudo de forma mansa,
né? Como diz lá em Mateus 5:1-12, mansidão é ser humilde e aceitar que Deus é quem faz tudo, mas através do Espírito Santo que está em nós. A mensagem, ela é passada adiante assim, de forma mansa e humilde, sem escândalos, sem exageros. Mas, lembrando, muitas das vezes tem pessoas que recebem o Espírito Santo de uma forma tão poderosa que querem transbordar aquilo através de um canto, através de uma fala, de aumentar o tom da voz. Eu não estou falando que a pessoa não pode fazer isso, porém, não aos gritos e berros, como se tivesse acontecendo um espetáculo. Não é assim, né? E a pergunta que eu quero deixar aqui aberta para vocês: qual a verdadeira natureza da fé em nossas vidas? A fé, como eu disse no início, se ela não é praticada, ela é morta. E se a gente não abre a boca para falar, para transbordar essa alegria de viver isso, de acreditar em Jesus, de esperar que Ele vai nos salvar, que Ele já nos salvou, né? Mas essa salvação, ela tem que ser passada adiante. Muitas pessoas não acreditam nisso, então a gente tem que falar, a gente tem que transbordar na vida dessas pessoas que ainda não compreenderam, que ainda não viveram essa mensagem, certo? E como a verdadeira natureza da fé é isso, é você passar adiante a palavra de Deus, mas colocando pressão, colocando alegria, colocando energia, certo? E não aquela fé, eu acredito em Deus, Deus é meu protetor, Jesus me salvou, lá, 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 lá. Não, mas que ela venha de dentro, que ela venha com força, porque nós recebemos de Deus essa dádiva da nossa vida, do perdão que Ele nos deu quando mandou o seu Filho para tirar todos os nossos pecados. Vocês podem imaginar, se coloquem aí, olha, fecha os olhos. Lembra de Jesus passando pelo Calvário, por todas as etapas que Ele passou. Ele foi humilhado, cuspiram na cara dele, Ele levou chicotadas, uma coroa de espinhos na cabeça, foi humilhado, xingado, carregou aquela cruz pesada nas costas e ao final de tudo ainda foi pregado na cruz. Ele sofreu por nós. Ninguém, mas ninguém no mundo fez isso por nós. Então, se nós prestarmos bem atenção nessas imagens, vocês vão perceber que a fé, ela tem que ser vista assim e ela tem que ser praticada assim. Quando você pensar que não acredita em algo, e no caso aqui nós estamos falando na fé, em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, você fecha seus olhos e começa a imaginar o que seria de nós sem Ele, sem a Santíssima Trindade. Começa a imaginar a dor que Ele sentiu era nossa. Nós não sentimos dor, Ele sentiu. Então a gente tem que usar essa fé para quando nós falarmos com Deus e estivermos naqueles momentos que a gente precisa de muita ajuda, de muita força, é nós pegarmos essa fé que está aqui, ó, ela está guardada dentro do nosso coração e é no nosso coração que a gente tem que mantê-la, mas sendo alimentada para que ela possa transbordar. E não só ficar guardadinha ali, bonitinha, as 7 chaves ali, protegida. Não, é para ela sair, mas ela sair com força, ela sair com muita luz, que é para iluminar aquelas pessoas que ainda se encontram na escuridão, certo?
E a gente perder esse medo do constrangimento. Quando eu estou falando aqui com vocês, muitas pessoas podem achar, eu tenho vergonha, eu não vou falar da minha fé, eu não vou falar de Jesus, eu não vou falar, eu tenho vergonha, eu isso, eu aquilo. Bom, fica a critério de cada um. Mas uma coisa eu digo, Jesus não teve nenhum constrangimento quando foi para nos defender, quando foi para nos perdoar, quando foi para pagar pelos pecados de todos nós lá na cruz. Ele não se constrangeu. Ele fez de bom grado. Ele fez de todo o coração. Será que nós, que fomos os agraciados por esse dom da fé, não podemos agradecer e passar adiante esta mensagem que Ele deixou guardada dentro de nós para nós colocarmos adiante? Mas não para ficar guardada não, aqui, enclausurada, fechada. É para abrirmos a boca e passarmos adiante. Muitas pessoas precisam escutar isso, muitas pessoas estão nesse momento tristes, doentes, insatisfeitas, angustiadas. A gente tem que fazer isso pelo bem, pela cura das pessoas. Cura física, mental, emocional, de corpo, certo? E a nossa fé, ela não precisa ser diminuta, ela não precisa ser pequena. Além do mais, a nossa fé, se ela ficar paradinha, ela realmente vai ficar pequena. Ela vai ficar ali, fechadinha, 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 pequena. Mas quando a gente começa a falar, começa a praticar, ela vai começando a criar forma, tamanho, vai aumentando, 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 aumentando e vai pegando em outras pessoas, vai tocando o coração, a cabeça, o corpo, a alma, o espírito. Tudo vai sendo tomado pela fé. E isso é importante, né? Nós precisamos exercer a fé, certo? E isso, como diz aqui no final, né? Somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos nosso dever. Devemos ser servos úteis. Essa é a mensagem desta parábola tão maravilhosa. Eu fico impressionada como as parábolas são tão impressionantes, elas passam mensagens tão incríveis. E se nós lermos novamente ela aqui, vão aparecer novas formas de falar o que eu acabei de dizer. Elas nunca vão ser as mesmas. Eu posso ler 30, 40 mil vezes. Todas as vezes que eu falar, vão surgir novas formas de tocar o coração de vocês. Abrir o entendimento, o coração, a alma, o espírito, para compreendermos que nós não devemos ser aqueles servos inúteis, que só vamos cumprir aquilo que está ditado, escrito. Faça isso, isso, isso e isso. Nós vamos fazer mais, nós vamos transbordar, nós vamos extrapolar o que está escrito. Tudo para que a fé seja exercida de forma gigante, de forma excomunal, de forma esplendorosa. A fé em Jesus nos faz melhores, mas a prática da fé nos faz extraordinários. Cumprir isso é cumprir a palavra de Deus. E eu abençoo a todos vocês, eu consagro cada um de vocês a Deus. Eu consagro cada um de suas famílias, cada um, cada ser, que seja abençoado, que seja tocado pelo Espírito Santo, que seja iluminado, que seja transformado, que a fé habite e transborde na vida de vocês. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Hoje é segunda-feira, dia 11 de março de 2024. E eu desejo a você muita luz, muita fé, muito transbordo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada. Boa noite.